Oro, Senhor, pela vida da candidata Carmen, Senhor, pela sua família, por toda a sua equipe de trabalho, pelo candidato a vice-prefeito, Senhor, pela família dele, Senhor, que a tua bênção repouse sobre todos eles, que o teu amor e a tua graça os livre do mal, os proteja, e que eles tenham um coração voltado para ti, Senhor. E se vencedores forem neste pleito, que governem esta cidade como instrumentos teus, Senhor, para abençoar o povo de Suzano, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Queria chamar o pastor Vinícius, o bispo Valdir, para já compor a mesa. E a candidata Carmen também tomar assento. Para que todos entendam, funcionará da seguinte forma a nossa entrevista. O Conselho de Pastores formulou 20 perguntas, candidata. Nós vamos fazê-las através de um sorteio. Os números das perguntas estão aqui. Eu vou sorteá-las e a pergunta será feita. A candidata terá até 5 minutos para responder, dependendo da complexidade da pergunta. Vou usar uma campainha para lembrá-la por volta de 30 segundos antes do término, para que a senhora possa concluir a resposta. Não haverá nenhum questionamento da banca. A questão aqui é conhecer mesmo a candidata, ela tem liberdade para responder. Nós não faremos nenhuma réplica, nenhum outro questionamento, a não ser as perguntas que nós já selecionamos. O evento será gravado. Nós do Conselho queremos ter esse arquivo para nós. E no final há uma declaração que acho que um propósito já foi entregue para a senhora, não é? Que é uma proposta do Conselho de que o candidato firme um compromisso de atender o Conselho, se for eleito, que o Conselho esteja também durante a posse para poder orar pela cidade, pela candidata, por toda a equipe, e para que na data da posse seja feita uma declaração em público que o prefeito ou a prefeita entregará Suzano nas mãos do Senhor Deus, ok? Então vai funcionar desta forma. Podemos dar início? Água, por favor, aqui, sem gelo, sim, é aqui temos. A garrafinha, o copo, obrigado. Podemos começar. Candidata Carmen, por favor, eu gostaria que a senhora esclarecesse por que é que Vossa Senhoria deseja ser prefeita de Suzano. Boa tarde a todos presentes, compõem a mesa, aos pastores, a quem está compondo a plateia. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite
convite. Eu acho que quando as pessoas, as igrejas, as entidades nos dão oportunidade para nos colocarmos, é a melhor maneira de nos conhecermos um pouco mais e poder estar tomando a decisão no dia 7 de outubro. Bom, eu quero ser prefeita de Suzano porque estou preparada para administrar a cidade de Suzano. Eu tenho uma experiência de 29 anos de vida pública na Prefeitura de Suzano, sou arquiteta urbanista e sou presidente do meu partido, do PCdoB, e fomos construindo no decorrer dos anos, desde 2003, um projeto político para a cidade. Com essa construção vieram outros partidos, como o PSDC, que é presidente do partido e é meu vice, candidato a vice, e o PRP, que tem o presidente Renato Ior. Junto a várias mãos, nós fomos complementando o nosso projeto para a cidade. A cidade de Suzano tem 63 anos e nessa minha experiência de 29 anos e 6 meses de vida pública, formada como arquiteta urbanista, nós vemos que a cidade de Suzano tem muitas carências que poderiam já ter sido sanadas há alguns anos. Infelizmente, a cidade foi crescendo de uma maneira desordenada, deixaram crescer. Eu costumo falar que a cidade não é um ser vivo, que as ruas vão surgindo como tentáculos e vão tomando uma vida própria. Os gestores públicos são coniventes com a formação da cidade. A nossa Constituição, desde 88, a nossa Constituição, chamada de Constituição Cidadã, delegou ao Poder Público Municipal, às prefeituras, o poder de decisão do uso e ocupação do solo. Então, a organização, o crescimento, o adensamento da cidade através dos novos bairros, dos novos loteamentos, é de atribuição completa do Poder Público local. E a cidade foi crescendo dessa maneira desordenada. Muitos bairros, porém, sem infraestrutura de saneamento básico e sem creches, escolas, saúde a critério. Por esse fato, nós decidimos estar lançando a candidatura. Estou preparada para administrar a cidade e gostaria muito que no dia 7 de outubro, que os eleitores me dessem essa oportunidade de poder estar cuidando da nossa cidade com zelo, com carinho que ela tanto merece, que nós moradores de Suzano merecemos. Muito bem. A segunda pergunta que eu gostaria de lhe fazer é um esclarecimento a respeito do seu credo religioso e se a senhora é atuante ou não. Às vezes os caminhos da política nos levam também a outros caminhos que acho que está na mão de Deus a escolher. Eu comecei a frequentar algumas igrejas e nesse meu caminho de um ano, frequentando através da mão de alguns candidatos a vereadores, eu escolhi uma igreja para mim, que foi a igreja que eu mais me identifiquei, que é a Maranata. Então eu estou frequentando e indo na igreja Maranata, e minha família também. Muito bem, agora serão perguntas sorteadas. Pastor Vinícius, o senhor vai sortear e fazer já a primeira pergunta. Boa tarde, candidata Carmen. Boa tarde. De acordo com a estatística do IBGE, publicada no Diário de Suzano, no dia 12 de agosto de 2002, pela análise da reportagem 2012, pela análise da reportagem de Gabriele Douro, 189.295, são 189.295 municípios são evangélicos. Quais são as diretrizes do seu plano de governo para entender
os interesses dessa população? 189 mil, você falou, munícipes, né? São evangélicos. No nosso plano de governo, nós colocamos o que eu não chamo de plano de governo, nós chamamos de diagnóstico da cidade, e nós temos algumas diretrizes indicativas dentro do nosso estudo de plano de governo. Depois, mais para frente, eu explicarei por quê. Nós temos uma diretriz onde nós colocamos que um governo, ele não caminha sozinho. Então, uma prefeitura, ela não caminha sozinha. Nós precisamos de todos os atores envolvidos na nossa cidade de Suzano. E isso inclui também a igreja. Por quê? A igreja, ela acaba, além de cumprir o seu papel espiritual, ela acaba cumprindo um papel social. E hoje nós verificamos que a grande maioria das igrejas evangélicas, ela não tem apoio do governo municipal. E nós precisamos andar de mãos dadas junto com a igreja, porque assim nós estaremos cumprindo um papel que às vezes deveria ser do poder público e ele não consegue dar conta de fazer, que seria o papel social de estar realmente chamando as pessoas para um trabalho espiritual, mas envolvendo essa pessoa que ela cumpre o papel de homem, né? O papel familiar, o papel com seus filhos, que hoje estão tão envolvidos, preocupa muito o índice de envolvimento das nossas crianças com a droga. Então, quando você consegue trazer as crianças, os adolescentes, a família para a igreja, você está cumprindo um papel, ajudando o poder público local a cuidar das suas ovelhas. Então nós temos que cumprir isso, nós temos que dar as mãos e andar junto, não só com as igrejas evangélicas, mas com outras igrejas, a católica, as entidades, as ONGs, que cumprem esse papel social, espiritual e também de cuidar do seu rebanho, das nossas ovelhas, porque senão sozinho nós não vamos conseguir cumprir papel nenhum. Nós colocamos um item dentro do nosso diagnóstico que nós vamos ter um dia específico para estar atendendo as igrejas e os pastores, para estarmos discutindo o dia a dia da nossa vida, porque assim nós vamos estar construindo, formando a cidade, reconstruindo a nossa cidade, que tem muitas ações para reconstrução juntos. Não podemos decidir nada sozinho, temos que decidir com o coletivo. E pelo número que você colocou, você viu que é quase o número dos nossos eleitores, 189 mil. Nós temos 192 mil eleitores. Então são muitas pessoas que, graças a Deus, procuraram e encontraram o seu caminho diante de Deus. E nós precisamos da igreja para nos ajudar a cuidar da nossa cidade. Candidata Carmen, na sua opinião, quais as causas da indecisão dos eleitores suzanenses e o que Vossa Senhoria está fazendo para angariar tais votos? Os eleitores suzanenses estão desacreditando na política local. Nós sentimos isso quando nós estamos andando nas ruas, nos bairros da nossa cidade, e as pessoas, os eleitores nos colocam isso, tanto homens como mulheres, que é difícil acreditar na palavra do político, que muitos prometem demais, às vezes algumas coisas mirabolantes, algumas ações que não vão conseguir implantar, e no momento da política acabam prometendo, né, fazer tudo que não fizeram há alguns anos atrás, quando deveriam ter feito. E nós escutamos isso dos eleitores. Então é difícil até você chegar a falar assim: olha, agora acredita em mim. E nós nos colocamos com muita sinceridade, com
muito comprometimento com as pessoas e agradecemos como vocês estão nos escutando quando a pessoa nos escuta. E o que nós pedimos para os eleitores? Conheça a vida de cada candidato ou candidata, porque é meio caminho andado. Não posso falar que vou ser a melhor prefeita para a pessoa e ela acreditar prontamente. Queremos que a pessoa acredite, mas não podemos falar que acredite fielmente. O que nós pedimos é assim: conheça quem é a Carminha, procure saber da sua vida pessoal, da sua vida familiar, como ela é como mãe, como companheira, como filha, como ela é, como era a sua profissão, como arquiteta nos seus 29 anos de prefeitura e 6 meses, como ela foi como presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da cidade de Suzano, como ela é como presidente do partido político que ela escolheu, o PCdoB. Então procure conhecer o candidato e aí faça a sua escolha, porque os planos de governo, se pegar todos, são praticamente todos iguais. Todos vão resolver o problema da saúde, o problema da educação, o problema do transporte, a acessibilidade, mobilidade urbana, áreas de lazer, creches, ensino com qualidade. E aí, como que o eleitor vai decidir a escolha do seu futuro prefeito ou prefeita? Então, nós estamos tentando conscientizar para que conheça o seu candidato ou a sua candidata através da sua vida pessoal, porque, como eu coloquei, os planos praticamente são todos iguais. Vossa Senhoria ofereceria alguma posição política ou pasta de governo aos seus concorrentes, caso fosse vencedor no pleito? Depende dos concorrentes. Nós temos 7 homens e uma mulher como concorrentes à Prefeitura de Suzano. E a pessoa que ocupar qualquer pasta, qualquer secretaria, tem que ter a experiência da vida pública, porque a máquina administrativa não é tão simples como as pessoas pensam, que é só você se candidatar e ser conhecido e assumir uma cadeira de vida pública como prefeito ou como prefeita. Você tem que conhecer os trâmites e a máquina administrativa. Então, nós temos muitas coisas para fazer e não dá para você colocar um profissional, um secretário, um diretor, sem ter no mínimo uma experiência, uma bagagem, uma formação técnica da área para ocupar o cargo. Nós temos responsabilidade a cumprir e, como se diz, o tempo hoje não dá tempo das pessoas precisarem aprender para depois ocupar o cargo. Então, não dá para ser política pela política. Nós temos que ter pessoas técnicas ocupando os cargos das pastas técnicas para estar dando conta do que nós temos que fazer pela cidade. Então seria uma irresponsabilidade da minha parte simplesmente convidar para agradar partido A, B ou C. Nós temos que ter pessoas capacitadas tecnicamente. O melhor político, eu falo que é um técnico político. Se nós tivermos essas pessoas, com certeza estaremos fazendo uma parceria para estar cuidando da nossa cidade. Candidata Carmen, qual a sua opinião sobre o movimento GLBTS? A senhora entende essa sigla? Entendo. Então, por favor. Entendo. A nossa posição é respeitar todas as diversidades que existem no mundo. Então, eu, como uma
candidata à prefeitura, eu acho, né, cargo de prefeita, você tem que administrar para todos. Então você não pode estar discriminando ninguém. Então nós vamos ter um governo de administrar e respeitar a todos, sem estar discriminando nada. Nós queremos um governo de inclusão, que também que nos respeitem, e nós estaremos respeitando a todos. Candidata Carmen, qual o seu procedimento, qual o seu posicionamento sobre a presença do cristão evangélico na política? Eu acho muito importante a política. Nós temos que entender que as políticas públicas, elas são para todos. Então, quando você tem um bom gestor público que desenvolve projetos em todas as áreas de moradia, saúde, educação, esporte, enfim, em todas as áreas públicas que acaba convergindo na qualidade de vida do cidadão, é o que nós queremos. E eu acho que o lado espiritual, tanto evangélico, católico, nós temos que respeitar a todos, e todos têm que participar da política. Nós temos ainda, por exemplo, pouca participação da mulher na política. Nós temos ainda muitos homens. Quando chega na época da eleição, que você tem que ter a chapa de candidatos a vereadores com 30% de cada sexo, 70% de um e 30% por outro, que as pessoas acabam até achando que 30% é para mulher, e não é. Pode ser 70% mulheres e 30% homens. Então nós precisamos da participação de todos, independente da religião que ela escolheu para si. Eu acho que as religiões levam a um caminho, a Deus. Então eu gostaria muito que tivesse mais evangélicos participando da política conosco, porque são pessoas comprometidas com Deus, que cumprem o seu trabalho social e que seriam, de fato, ótimos prefeitos, ótimas prefeitas, porque você já tem na sua vida Deus comprometido. Então, para você caminhar junto da política, isso daí vai te dar um norte quando você coloca Deus à frente de tudo. Então, seria muito importante ter mais evangélicos participando no mundo da política conosco. Candidata, a senhora crê que a Bíblia é a regra de fé e prática para cristãos e que toda autoridade é constituída por Deus? Sim, foi como minha resposta anterior. Assim como a Constituição do nosso país é a lei maior, do nosso país, a Bíblia é a nossa lei maior. Então, se todos os homens seguissem os mandamentos que estão na Bíblia, nós teríamos de fato um mundo melhor. Qual é a sua análise em relação à postura e ao desempenho da campanha dos seus concorrentes? Bem, infelizmente, nós temos concorrentes que, em vez de apresentar propostas, projetos para a construção da nossa cidade,
acabam falando mal de alguns candidatos, como por exemplo eu. Então nós temos, fora eu, 7 homens, e não são todos, nós temos pessoas, candidatos, que não vou citar nomes, mas que nos respeitam muito e apresentam projetos, mas quando nós chegamos às vezes em algumas reuniões, acabam chegando aos nossos ouvidos de pessoas de diversos setores, candidatos que estão para crescer, falando mal de alguns outros, não só de mim, mas de outros candidatos. Isso é muito ruim, né? Eu gostaria muito que a política, democraticamente, que todos reconhecessem isso, que é um direito de todo brasileiro se colocar candidato a prefeito, a vereador ou qualquer outro cargo eletivo, e que nos respeitassem e que apresentassem realmente propostas e projetos, e não que quisesse ganhar pontos falando mal do candidato A, B ou C. Então a campanha, infelizmente, não está sendo da forma que eu gostaria, com ética e respeito. Candidata, se a senhora vencer o pleito, a senhora apoiaria uma implantação efetiva da isenção da imunidade do IPTU para as igrejas em Suzano? Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que nós temos que cumprir, uma lei federal. E então, desde que esteja dentro da legislação, nós temos que cumprir. Eu acho que, como eu falei anteriormente, a igreja cumpre não só um papel espiritual, como um papel social. Então, tudo que tivermos ao nosso alcance, que nós não desrespeitemos uma lei maior, que é uma lei federal, eu concordo em ter a isenção para as igrejas. A senhora gostaria de voltar a alguma pergunta, esclarecer alguma coisa até aqui, perguntar? Não, tá tranquilo. Então eu creio que essa fase de que o cristão evangélico sempre foi caçado para votos no final, o próximo uma campanha política, para a cidade de Suzano nós estamos desarticulando totalmente essa função. Então tudo que está sendo passado e a maneira como a candidata está reportando, com certeza nós vamos estar também reportando as igrejas através de comunicação escrita, para que eles tenham um posicionamento em relação a cada situação. Então isso é bastante interessante, porque todas as questões ligadas a tempo também, hoje até o horário, as pessoas que trabalham têm que se desvincular de trabalho para chegar aqui mais cedo, e uma correria bastante grande. Eu quero que você entenda isso, por favor. É um prazer tê-la conosco, e sinta-se bem à vontade, porque nós estamos buscando mesmo, não é uma setorização no sentido do cristão evangélico, mas nós estamos querendo inserir dentro de um procedimento político para a cidade de Suzano aquilo que diz respeito à unidade do corpo de Cristo através do compás, né? Então nós vemos uma dificuldade bastante grande em algumas áreas e vemos uma dificuldade vemos situações favoráveis em outras. Sempre no final de mandato a gente encontra uma situação muito desfavorável, no começo muito favorável em função daquilo que se foi falado ou prometido. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora na função. Eu li recentemente uma reportagem no Diário de Suzano que dizia que o partido que a senhora representa decidiu que a senhora estava apta para poder desempenhar o papel de prefeita. Eu pergunto, isso foi uma questão definida pelo partido, ou você se considera efetivamente preparada? Você disse: estou preparada, a cidade está desordenada, preciso fazer algo novo. Essa pergunta não é conjugada, é uma pergunta um pouco mais assim completa. Eu faço essa pergunta para você pelo seguinte aspecto: como arquiteta e urbanista, nós vemos que a cidade de Suzano tem se tornado
um depósito de lixo e um depósito de resíduos de outras cidades. O que você pode nos dizer a respeito disso? Bom, vamos pela primeira parte, né, do partido. Quando eu digo eu estou preparada para administrar, eu não poderia ser candidata se eu não tivesse um partido e não tivesse o apoio do partido, a nível estadual e a nível federal. Então a gente responde a instâncias partidárias. Então, eu estou preparada, tenho o apoio do meu partido, e não só do meu, como dos partidos que acompanham a coligação Trabalhando por Você, que é o PSDC e o PRP. Então, estou preparada e com o apoio do meu partido. A nossa cidade cheia de lixo, né? E ela realmente está. Nós temos descartes de lixos em várias áreas que eu considero assim, alguns setores até viciados. Dou alguns exemplos: a Marginal Duna não concluída, a Vila Europeis, a Estrada Furiama, a Avenida Paulista, algumas estradas como a Estrada do Caulim, a Estrada Mizucami em Palmeiras, a estação em Palmeiras, em que até caminhões de outros municípios vêm e descartam. O que nós atribuímos isso? Aí há uma falta de fiscalização efetiva do município. Você tem desde o carrinho de mão, da caçamba, da carrocinha que vem atrelada lá aos cavalos, do caminhão basculante, que são descartados. Não só RCC, que é resíduos da construção civil, como qualquer tipo de material. E nós temos em nosso diagnóstico da cidade esse levantamento de todas essas áreas viciadas, e nós colocamos, não em termos de fiscalização, mas zeladoria da cidade, porque o poder público, junto com a população, tem que dar a mão e cuidar da cidade, gostar da cidade que a gente mora. Às vezes a gente conversa com alguns munícipes que eles falam: não, mas eu anotei a chapa, anotei e mandei para a prefeitura, e a prefeitura diz que tem que pegar em flagrante o distinto que está fazendo um descarte. Aí vai ser difícil, né? Porque às vezes está anotando a chapa do caminhão, o caminhão está indo embora e não vai dar para pegar esse cidadão na hora. Mas uma chapa, né, com as letrinhas, os números, e você levantar, dá para você levantar e saber qual é esse caminhão. Então nós temos que realmente agir para a gente acabar com esse aspecto de depósito de lixo que nós temos na nossa cidade e punir as pessoas. Nós verificamos que tem caçambas, né, que não tem cadastro na prefeitura, e elas cobram em torno de R$80 e descartam em vários locais ali no Monte Cristo, pertinho do centro. Então tem que ter uma maneira de você estar punindo essas pessoas. Nós não podemos continuar vivendo no meio de uma cidade com lixo e com mato. Nós temos que começar a organizar nossos espaços públicos, porque esses descartes são feitos em áreas públicas e em áreas particulares, né? As áreas particulares, as pessoas têm que cuidar dos seus terrenos. Se ela não cuida, a prefeitura tem que notificar essas pessoas para estar murando, fazendo calçada e dando conta da limpeza da sua área. As áreas públicas é de competência, de obrigação da prefeitura estar desenvolvendo esse papel, estar dando condições para os funcionários públicos de estar tomando conta e zelando pela cidade. Correto? Aproveitando, então, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para a candidata. Aliás, são perguntas conjugadas, né? A candidata mora em Suzano? A senhora mora em Suzano? Mora em Suzano. A senhora concorda em que, por exemplo, a cidade, ela tenha dentro da prefeitura da cidade pessoas que não têm acesso nenhum à política da cidade, em nenhum sentido, mas elas trabalham dentro da política da cidade e usufruem muitas vezes de situações de cargos públicos?
e não tem um conhecimento efetivo da cidade. Como é que a senhora avalia isso para o teu plano de governo? E por última pergunta, dentro dessa pergunta composta, é quanto que custa o teu plano de governo? Ele vai ter aumento de IPTU ou não? Infelizmente você tem pessoas que fazem parte da política e que não têm o conhecimento do território da cidade, né? Que não conhecem o norte, sul, leste e oeste da cidade. Então, é aí que o eleitor entra, para identificar cada pessoa que se colocou a um cargo eletivo, ou prefeito, ou vereador, para saber o conhecimento desse candidato para poder estar ocupando um cargo no legislativo ou no executivo. Com relação ao plano de governo, quanto custa? No início até da minha fala, eu coloquei que nós fizemos um diagnóstico da cidade. Né, levantando os problemas em todas as áreas das políticas públicas de saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, esporte, educação e tal. Você faz um diagnóstico levantando quais são os problemas, conversando bastante, identificando por nós mesmos, nós moradores, eu como funcionária pública, como arquiteta. Então você tem um diagnóstico. Não tem como nós falarmos uma cifra de quanto custa um plano de governo. Nós temos um orçamento estimado para 2013 de quase 600 milhões. Esse orçamento foi aprovado dentro de um plano plurianual, dentro de uma lei de diretrizes orçamentária, e até setembro nós temos uma lei orçamentária anual que vai ser encaminhada à Câmara dos Vereadores para ser aprovada. Você sempre vai administrar a cidade no primeiro ano, após a eleição, com um orçamento anterior aprovado pela antiga gestão. Então ali vai estar definido dentro das secretarias, das pastas, o orçamento que cada pasta vai estar gastando para os seus diversos projetos. E eu costumo dizer que o plano de governo que você vai apresentar no seu mandato, no início do primeiro mandato, e isso nós colocamos no nosso diagnóstico da cidade, que em 90 dias nós vamos ter um plano de governo com metas, indicativos e orçamento para que nós possamos saber o que nós vamos estar fazendo nos 4 anos. Sem você tomar conhecimento técnico-administrativo do que realmente está acontecendo internamente na prefeitura, é um risco você fechar esse plano de governo. Vou dar um exemplo. Sabemos que tem muita demanda de creche. Sabemos que nós temos creche que está atendendo a 10% do que nós temos necessidade na cidade. Mas eu não posso me comprometer num plano de governo como candidato, né, se eu vou falar, vou fazer mais 60 creches, sem me apropriar do orçamento, né, de como ele foi comprometido e como ele está proposto no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias e na lei do orçamentário anual. Então nós temos que tomar esse conhecimento após o primeiro dia, o 1º de janeiro, né, sendo a posse, em 90 dias, né, nós registramos no cartório que nós vamos apresentar o plano de metas, indicativos e orçamentário para que o munícipe esteja consciente do que nós vamos estar fazendo dentro das possibilidades técnicas, administrativas, orçamentárias da prefeitura. Candidata, o Conselho de Pastores está sugerindo que a senhora firme o compromisso para que, na hipótese de ser eleita, a senhora então possa dar andamento ao seu mandato com o apoio da igreja, o apoio do conselho. Está escrito então no documento que a senhora recebeu: o Conselho de Pastores de Suzano, com paz, na intenção de agradar a Deus e segundo as Escrituras Sagradas, conforme a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 ao 4, propõe a Vossa Senhoria que firme o seguinte compromisso. Eu vou antes ler o texto bíblico a que eu faço referência. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por
todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ok? Então, que Vossa Senhoria firme o seguinte compromisso: número 1, se eleita, aceitará a participação do Conselho de Pastores na posse, para que o Conselho ore, abençoe o mandato, a cidade e o povo de Suzano. Se eleita, a senhora abrirá um espaço na sua agenda a cada 3 meses para que o Conselho possa compartilhar os problemas da cidade e para que a igreja de Suzano ore e busque a ajuda de Deus. Se eleita, a senhora assinará a declaração que está anexa, que o prefeito atual assinou também por ocasião da primeira marcha da unidade do Corpo de Cristo. Essa declaração, a senhora, creio, já leu, tem como ponto central entregar Suzano nas mãos de Deus. A senhora firma esse compromisso hoje aqui conosco? Firmo o compromisso hoje. Ok. A senhora pode então, por favor, assinar essa primeira página? Vamos juntos Vocês que estão aqui, por favor, podem se colocar de pé. Candidato, por favor. A igreja que está reunida aqui, levante a sua mão. Nós vamos orar pela candidata. Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida da candidata Carmen, Senhor, e que, segundo a Sua vontade, o Senhor conduza tudo, Senhor. As eleições, a vida, a família. Abençoe, Senhor, a casa. Abençoe, Senhor, os familiares. Livre do mal. Nós, como igreja, abençoamos a vida da candidata Carmen, Senhor. E que, se eleita for, o Teu Espírito Santo a conduza, que ela dirija Suzano de acordo com a Tua vontade, com a Tua mão poderosa, Senhor. Seja instrumento. Conduza essa cidade com temor e tremor diante de Ti, Senhor, se for esta a Sua vontade. Nós Te louvamos, Te agradecemos por este dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.